Graças a Deus por sua palavra. Aleluia. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, oh Deus de graça, de excelso amor e de misericórdia, eis a Tua palavra que lemos essa noite. Eis, Senhor, a narrativa da Tua palavra que nos conduz às lágrimas e nos faz ter o coração palpitante mais uma vez. E, Senhor, nós te pedimos, fala-nos ao coração. Ministra-nos através da exposição das Escrituras. Fala de forma que somente o Senhor pode fazê-lo. E age, Senhor, dentro de mim, do meu irmão e da minha irmã. De forma que sejamos confrontados pela Tua palavra nesta noite. É a nossa oração no nome e por amor de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Amém. Uma igreja de olhos abertos, de coração ardente e de pés em movimento. É o título do sermão dessa noite. Queridos, diz o texto que era o mesmo dia. Que dia?
O dia da ressurreição do Senhor, horas. Claro. O céu celebrava em júbilo silencioso porque a morte havia sido vencida, o túmulo estava vazio e a história havia sido definitivamente transformada. Conquanto o triunfo ecoasse nas cortes celestiais, na estrada de Emaús, 2 discípulos caminhavam como se tudo houvesse sido perdido. Tudo. Seus passos eram pesados demais. A conversa de ambos era trocada com grande dor. Seus olhos estavam fixos no passado que parecia ter desabado numa queda sem fim. Notem, na contradição. Enquanto os anjos celebravam e anunciavam a vida por meio da ressurreição, havia 2 discípulos no caminho de Emaús que expressavam morte, enquanto a esperança florescia no jardim do sepulcro vazio. Aqueles 2 discípulos pareciam sepultar a esperança em suas próprias palavras, enquanto diziam: nós esperávamos. Como assim? Esperávamos. Essa frase não era apenas uma recordação de algo triste em seus corações. Não consistia somente num lamento, mas num epitáfio inscrito no túmulo de suas esperanças, de expectativas frustradas e vazias. É exatamente nesse cenário onde a esperança parecia ter perecido que a graça de Jesus se manifesta mais uma vez. Porque quando Cristo se revela, tudo muda. Não apenas as circunstâncias que nos envolvem, mas o próprio coração humano é transformado. Neste breve sermão, nós queremos ver algumas verdades que se apresentam ante a ministração de Jesus. A primeira verdade: antes de Jesus ministrar, havia uma igreja em crise. E essa crise se revela em 3 fatores. O primeiro: os olhos estavam impedidos de ver. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Que coisa, não? Percebam. 2 discípulos estavam com Jesus, mas não reconheciam Jesus. Como assim? A presença de Jesus, Luiz, era real. A presença de Cristo era insofismável, mas não era suficiente para que os olhos deles pudessem reconhecê-lo, porque lhes faltava percepção espiritual. Seus olhos estavam como se estivessem fechados, não por ausência da luz, mas por incapacidade de discernir a luz que ao lado deles estava. Isso revela uma condição profundamente atual que encontramos em muitas pessoas que, mesmo frequentando a igreja, fazendo parte dela, atuando nos diversos cultos e reuniões, são incapazes de perceber a presença de Jesus, mesmo num ambiente de fé. Eles ouvem sobre Jesus, eles caminham entre os santos, eles conhecem a doutrina da fé, e ainda assim não são capazes de perceber a viva presença de Jesus. Que coisa triste, não? Que coisa triste. Concordam comigo que não era uma cegueira intelectual, mas era uma cegueira espiritual? Sim. Era o resultado de um coração desalinhado com a revelação divina. E quantas vezes a igreja se encontra exatamente nesse estado, cercada de verdades, de doutrinas, de saberes, mas incapaz de perceber a beleza de Cristo, do Cristo presente. Cristo está presente neste lugar, você crê? Você é capaz de perceber a presença dele? Para eles, Cristo estava presente, mas não era percebido. Cristo falava, mas não era ouvido.
que Cristo caminhava com eles, mas não era reconhecido. Olhos impedidos de ver, queridos, que Deus nos guarde de ter olhos impedidos de ver. Que o Senhor possa purificar a nossa visão, de forma que nós possamos ver e ver bem, e vendo, possamos enxergar a beleza do Cristo ressurreto. A igreja em crise, em segundo lugar, é porque está com o coração dominado pela frustração. E eles diziam: nós esperávamos. Essa confissão desnuda o interior do coração daqueles discípulos. Esperavam, não esperam mais. E esperavam errado, porque esperavam pela coisa errada. Eles não estavam sem fé, mas estavam com uma fé mal formada, moldada por expectativas humanas e não pela revelação das Escrituras. Eles esperavam um Cristo que redimisse Israel, um Cristo político, que dominasse, subjugasse Roma, que colocasse as coisas políticas no devido lugar. Esperavam um Cristo que resolvesse as circunstâncias, que restaurasse Israel politicamente, que trouxesse glória sem sofrimento. E foi exatamente isso que quiseram fazer com Jesus, quando ele multiplicou pães e peixes para alimentar multidões. Quiseram transformá-lo no rei. Não entenderam nada. E nós entendemos quem é Jesus, o seu ministério entre nós. Ou também estamos frustrados. Ou também nos encontramos assim, esperando de Jesus algo que ele não vai entregar. Não porque não possa, mas porque ele é Deus. Condição sine qua non de o Senhor Jesus ser Deus é ele fazer exatamente o que lhe apraz, segundo a sua soberania. A igreja estava em crise, em terceiro lugar, porque o coração estava dominado pela frustração. Em terceiro lugar, porque a fé paralisava pela incredulidade. A fé os paralisava pela incredulidade. Eles tinham muito mais que evidências. Eles ouviram o testemunho das mulheres, eles relatam aqui no texto. Eles ouviram que as mulheres foram até o sepulcro e encontraram o sepulcro vazio. Eles ouviram o testemunho de discípulos que, de fato, o túmulo estava vazio. Eles possuíam muito mais que evidências, eles possuíam a palavra do Senhor. Mas, mesmo assim, não foram capazes de crer. Os sinais que Jesus operou em sua vida, que apontavam para a pessoa dele como sendo o Messias, não lhes era suficiente. E assim permaneceram incrédulos. Queridos, isso revela que o problema não era a falta de informação, mas a resistência no coração à verdade revelada. A incredulidade nos paralisa. Ela impede o avanço, rouba a alegria, obscurece a verdade. E mais uma vez, não se trata de ignorância, mas de dureza espiritual. A fé deles não morreu, ela foi sufocada pelas circunstâncias. A fé deles foi sufocada pela má interpretação que eles deram a Cristo. E uma fé sufocada é incapaz de sustentar o caminhar do discípulo e o permanecer. Por isso, eles fugiram de Jerusalém. Jerusalém se tornou um local inóspito para eles. Para que permanecer aqui? Vamos embora! Vamos cuidar de nossa vida, cuidar da nossa casa, dos nossos afazeres. Que Deus nos livre de termos corações duros. Às vezes Deus está falando, e o nosso coração está endurecido, empedernido, e não se rende ao Senhor. A segunda verdade que nós vemos no texto bíblico, depois de Jesus se aproximar deles, ouvi-los, tratar da crise da igreja, ele ministra ao coração deles.
E aqui nós temos 4 movimentos. O primeiro movimento, Jesus se aproxima e os ouve. Olha que coisa interessante, Cristo caminha com os seus. Antes de qualquer correção que tivesse que fazer, antes de qualquer ensino que tivesse que ministrar, Jesus se aproxima, simplesmente caminha com eles e os ouve. Percebam que há uma ternura profunda nesse gesto. Percebam que Jesus não abandona seus discípulos na confusão em que estavam. Ele entra no caminho deles para ouvi-los. Percebam que esse movimento é feito pelo Rei da Glória. Alguém que acabou de ressurgir dos mortos, que podia estar em Jerusalém, ou em qualquer outro lugar, mas não, ele se preocupa com 2 humildes discípulos do caminho de Emaús. Isso me leva a entender que ele se preocupa comigo. Isso me leva a compreender que ele se preocupa contigo, com a sua dor, com o seu sofrimento. Isso revela o caráter gracioso do Salvador. Ele não espera que estejamos fortes para se aproximar de nós. Jesus se aproxima exatamente quando estamos fracos. Jesus se aproxima exatamente quando nós estamos duvidosos, confusos. E a presença de Cristo no caminho da dor é o primeiro sinal da restauração. Porque Jesus queria restaurar a Cleópas e ao seu amigo. O segundo movimento de Jesus, depois de caminhar com eles e ouvir, foi confrontá-los. Irmãos, o amor sempre corrige. O amor sempre corrige. Jesus não ignora a incredulidade deles. Suas palavras são firmes. Ele vai dizer, nércios e tardos de coração. Não eram palavras doces, fáceis de serem ouvidas. Não, claro que não. Jesus não ignora a incredulidade deles. O confronto de Cristo não é destrutivo, todavia, mas restaurador. Jesus queria mudar a forma deles entenderem. Se tratava de metanoia, de mudança de mentalidade, de conversão de mentalidade. Jesus expõe o erro do coração deles para ajudá-los a ver, a enxergar e a corrigir o ponto de vista. Nós vivemos dias em que o politicamente é o correto. O politicamente correto é o que deve ser feito. Então, para que falar o que deve ser falado? Ah, não. Isso causa um peso, um embaraço. Não é? Ah, deixa assim. Não com Jesus. Vivemos dias em que o confronto é evitado, mas Cristo nos mostra que a verdade é instrumento da graça. É claro que precisamos ter ternura. É claro que até para ministrar e confrontar outra pessoa, nós precisamos ter amor, compaixão e fazê-lo com cuidado. Um coração nunca será transformado se não for confrontado com sua própria condição. Nós precisamos ser confrontados com o que nós de fato somos. Precisamos ser confrontados com o que de fato há no nosso interior. E o verdadeiro amor não apenas consola, ele também corrige e redireciona. Terceiro movimento, Jesus abre as Escrituras. Ouçam, a transformação começa na palavra somente. Vou repetir. A transformação começa na palavra somente. Jesus poderia ter se revelado imediatamente. Eu sou Jesus, vocês estão me vendo? Não estão me compreendendo que eu sou eu? Não, olha direito. Não, ele não faz assim. Primeiro ele escolhe abrir as Escrituras.
e mostrar. E ele foi caminhando pelas Escrituras, começando de Moisés, ou seja, lá do Pentateuco, e foi mostrando pelos profetas, e foi dizendo: vocês não estão entendendo. E aqui, vocês estão vendo que era necessário que o Messias fosse morto. Ele vai descortinando a Bíblia. Gente, nós temos um tesouro precioso em nossas mãos, que é a palavra do Senhor. E Jesus pega esse tesouro para reconstruir o entendimento deles, para reorganizar suas ideias e suas expectativas, para colocar as coisas no lugar, mostrar que o sofrimento do Messias não era um acidente. Mataram Jesus porque o Pai descuidou. Não! Mataram Jesus porque Jesus se entregou a isso. Porque era o cumprimento cabal do plano eterno de Deus. E aqui aprendemos que a verdadeira mudança espiritual não acontece por experiências momentâneas, mas pela exposição fiel da palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz: não, vamos juntos? Não, vamos lá, igreja. Não vos vamos falar juntos? E não vos conformeis com este século ou com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, é a palavra que renova. É a palavra. É quando Cristo é visto nas Escrituras que o coração começa a ser restaurado, a mente começa a ser iluminada, preparando o caminho para um coração ser aquecido. Quarto movimento, Jesus se revela no partir do pão, e isto é lindo. No momento da mesa, algo decisivo acontece: o partir do pão. Não como um gesto qualquer. Eu me lembro quando eu era pastor da terceira idade, lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, tinha uma jovem muito enferma, que todos os meses eu precisava visitar para servir a ceia para ela. E um dia o irmão mais velho dela disse para mim: pastor, não é mais necessário, isso é apenas um ritual. Não é apenas um ritual, não é um gesto qualquer, é um meio pelo qual Cristo se dá a conhecer. À luz da teologia reformada, reconhecemos aqui o papel dos sacramentos como meio de graça. Então, daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. E participar da mesa do Senhor não é um ritual qualquer. Não é apenas um movimento litúrgico. Não é liturgia apenas. É um meio de graça para a nossa vida. É quando a nossa fé é nutrida, quando nós somos tratados pelo Senhor. A Confissão de Fé de Westminster nos ensina que os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça, instituídos para representar Cristo e confirmar a nossa fé. Eu conheço crente que dia de ceia foge da igreja. E conheço outros que, para a glória do Senhor, correm para a igreja. Porque é meio de graça. Porque teremos a nossa fé fortalecida no Senhor. Não recebemos apenas pão, recebemos Cristo espiritualmente pela fé. A palavra de Deus nos instrui. E o sacramento confirma. Estamos aqui a ser, nesse exato momento, preparados para o sacramento. A palavra nos instrui e o sacramento confirma. Se você crê nisso? Crê? De verdade. E Lucas diz: e então abriram-se-lhes os olhos,
O entendimento foi iluminado, a fé foi fortalecida e Cristo foi finalmente reconhecido pelos dois discípulos. Ele se revelou por meio do sacramento que ele mesmo instituiu. Percebe a importância da ceia? A ceia do Senhor é a mesa que revela. Ao entardecer, 2 homens cansados se assentam à mesa, mas com eles estava Jesus. O peso do dia estava sobre seus ombros, o cansaço, suas almas enfadadas carregavam dúvidas atrozes e tristezas sem fim. Então o pão é partido, um gesto simples, cotidiano, quase imperceptível, mas não naquele instante, porque aquilo era diferente, tudo mudou, porque Cristo estava presente no sacramento. Aleluia! Cristo é reconhecido. A mesa que parecia comum tornara-se sagrada. O momento que parecia ordinário revela-se extraordinário. E assim é a vida da igreja. Na mesa do Senhor, que não é apenas memória, é comunhão com Ele, é Cristo presente, não é apenas símbolo, é selo, não é apenas rito, é graça viva, operando no coração do povo de Deus. E aqui chegamos à terceira verdade. Depois da administração de Jesus, tudo mudou na vida dos dois discípulos. Em primeiro lugar, uma igreja de olhos abertos. Agora, os dois discípulos podiam ver e reconheceram Jesus. Não apenas com os olhos físicos, claro que não, mas com o entendimento espiritual. E Cristo é imediatamente reconhecido em sua verdadeira identidade e em sua verdadeira missão, que era morrer na cruz do Calvário, terrível e cruenta, para ressuscitar ao terceiro dia, a fim de nos conferir salvação. E as Escrituras passam a fazer sentido no coração daqueles homens, eles entendem. Eles começam a entender, e a ler Moisés, e a ler os profetas, e a compreender a palavra, e dizer, é isso, é Ele, é Cristo, sempre foi. Louvado seja o nome do Senhor. A cegueira dá lugar à clareza, e a confusão dá lugar à convicção. Uma igreja de olhos abertos é aquela que discerne Cristo na palavra, na história da redenção e na comunhão dos santos. Louvado seja o seu nome. É uma igreja que não vive de aparências, mas vive da palavra de Deus. Em segundo, uma igreja de coração ardente. Não nos ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras. O seu coração não arde. Você não sente nada agora. Percebam. Percebam que não era um arder de uma emoção superficial, de uma fé epidérmica, dos arrepios, não. Era algo dentro, era algo do interior, do coração. Era convicção, era paixão, era fé viva. Era vontade de agir, de fazer algo. O fogo que arde é o resultado da palavra aplicada no coração dos dois discípulos pelo poder da palavra de Cristo. Isso. Era o calor da verdade penetrando a alma humana, a inquietando, a incomodando e a demovendo do lugar. Ouçam, igreja, uma igreja viva é uma igreja que sente o peso e a beleza da verdade, onde a palavra é aberta por Cristo e o coração não permanece frio. Como está o seu coração? O ardor espiritual é a evidência da ação divina no interior do homem. Mas depois disto, olhos abertos, coração ardente, a igreja se coloca em movimento. Uma igreja em movimento. Uma igreja com os pés em movimento. Eles imediatamente se levantaram e disseram, nós vamos ficar aqui em Emaús. O centro dos acontecimentos é Jerusalém. E nós vamos permanecer em Emaús? Não, claro que não. A experiência com Cristo não
nos deixa ser mais crentes passivos. Ela nos impulsiona. Retornar a Jerusalém era imperativo para a vida deles. Reencontrarem-se com os irmãos era o que necessitavam fazer para testemunhar o que Jesus fez em suas vidas, abrindo seus olhos, aquecendo seus corações e os colocando em movimento. Queridos, 12 quilômetros. Aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Eles acabaram de percorrer 12 quilômetros a pé. Não é uma caminhadinha, não. 12 quilômetros. A gente precisa voltar. Você topa? Claro que sim, como não? E começaram a caminhar de volta para Jerusalém. Cerca de 12 quilômetros. Percebe isso, queridos? Percebem? Você sabe o que significa a palavra Emaús? A palavra Emaús significa fontes quentes. Foi lá em Emaús que o Senhor aqueceu o coração dos 2 discípulos. Mas não para permanecerem em Emaús, desfrutando, das fontes quentes de Emaús, mas para voltarem para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Ouçam, queridos, a fé verdadeira sempre se move. Ela não se contenta em apenas sentir, contemplar, como os monges, Houve uma época no cristianismo onde se uma pessoa queria ser espiritual, tinha que ir para os monastérios e viver uma vida monástica, reclusa, de contemplação. Não. Esse não é o chamado para o cristão. O chamado para o cristão está muito além do sentir, está também no fazer, no agir. Uma igreja de fé ativa é aquela que testemunha, que retorna ao caminho certo, que vive em missão. Por isso ela faz diferença. Sim. Ela faz diferença. Porque quem encontrou Cristo ressurreto não permanece no caminho de fuga. E não fica em Emaús, ainda que em Emaús tenham vivido uma excelente experiência. E há lugar na nossa fé, na nossa teologia reformada, calvinista, para as experiências, sim. E se eu fosse abrir aqui, eu sei que cada irmão traria experiências maravilhosas. Mas a experiência não encontra lugar em si mesma. Você está entendendo o que eu estou te falando? A nossa fonte é a palavra do Senhor. E nós nos movemos por ela e não pelas experiências. Eu quero concluir este sermão dizendo para você, amigo, que Cristo continua caminhando ao lado dos seus discípulos para ouvi-los. Que Cristo continua abrindo as Escrituras para corrigi-los. Que Jesus continua partindo o pão para nutri-los. Que o Mestre continua transformando vidas para salvá-las. Que o Senhor continua motivando os seus discípulos que estão tristes no caminho de Emaús, para que eles possam dar testemunho de alegria. Queridos irmãos e irmãs, o que aconteceu em Emaús não é apenas uma história, mas é a realidade presente na vida da igreja de hoje. Uma igreja que não raras vezes perdeu a esperança, se cansou de esperar. Jesus tarda demais. E nós o esperávamos, e parece que não esperamos mais. Jesus continua vindo para mudar essa realidade dos nossos corações. Uma igreja que, ao sinal da primeira decepção, quer fugir. Mas o Senhor vai até ao caminho de Emaús da nossa vida para nos resgatar e fazer com que nós voltemos para Jerusalém. Ouçam,
Este é o lugar da bênção. É a casa do Senhor, onde os meios de graça são ministrados, onde batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ministramos a ceia do Senhor. O lugar onde algo inevitável acontece. Olhos se abrem, corações ardem e vida se levanta em movimento para servir ao Senhor. Uma igreja que vive da palavra e da mesa é uma igreja que vive de Cristo. Você crê? Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra proclamada nessa noite. Nós pedimos que o Senhor venha ministrar ao coração de cada pessoa aquilo que nós, na nossa incapacidade, não podemos fazê-lo. Que o Senhor nos prepare para esse momento onde haveremos de participar da tua mesa, com o nosso coração contrito e quebrantado, sabendo que o Senhor nos visita no sacramento da ceia. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.